Olá, gente. Bem-vindos a mais um CBU-BR Talks. Dessa vez, a nossa convidada é a Thaisa Tagliaferri. Ela é doutora em microbiologia pela UFMG, fez parte do time IGEN da UFMG de 2015 e foi o time que ganhou o time de melhor práticas sociais no IGEN. Acredito que a Thaisa possa falar bastante para a gente sobre isso depois. Agora ela está fazendo pós-doc na Holanda, né? Alemanha. Alemanha. Faz isso. Certinho. Certinho. E ela ajudou a fundar uma ONG também para brasileiros que participaram do Ciências Sem Fronteiras. Bem, Thaisa, a tela é toda sua. Pode começar. Obrigada, pessoal. Queria começar agradecendo o convite. Sinto muito honrada de ter sido convidada por vocês para dividir um pouquinho, né, desse tema que eu adoro, e tanto CRISPR quanto resistência a antimicrobianos. E espero que é isso, que a gente se divirta com o tema e tenha muitas trocas durante essa palestra. Deixa eu compartilhar então minha tela com vocês. Vocês estão vendo direitinho? Estamos. Então, peraí, deixa eu só... Pronto, ok. Acho que eu tirei muitas coisas aqui na frente que fica. Bom, então, o título da palestra de hoje, né, que eu trouxe para cá é CRISPR-Cas, da descoberta à aplicação contra bactérias resistentes a antimicrobianos. Peraí, deixa eu ver como está passando. Bom, acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né, de CRISPR-Cas na mídia, seja pelas mídias nacionais do Brasil, seja pelo fato, né, de que o CRISPR e as fundadoras, né, do CRISPR ganharam um prêmio Nobel, ou seja pelo fato de que um pesquisador na China aplicou, né, o CRISPR em embriões e foi preso na época, mas que eu acabei de ver esse ano que ele já saiu da prisão. Mas antes, né, para poder entender, então, como que o CRISPR foi descoberto e como que ele pode ser aplicado, né, para esse combate à resistência a antimicrobianos, a gente primeiro precisa entender esse cenário, né, por que a resistência a antimicrobianos é um problema. Então, saiu um estudo em 2016, predizendo que em 2050 teriam 10 milhões de mortes por ano devido a infecções causadas, né, por micro-organismos resistentes. E alinhado a isso, a gente sabe que menos de 5% de todo o investimento, né, na indústria, ele vai para o setor de desenvolvimento de antimicrobianos. E também que para você desenvolver, né, uma nova molécula antimicrobiana, desde a pesquisa básica até a comercialização, né, desse produto, normalmente você tem um custo muito alto e você tem um tempo também muito alto de desenvolvimento, que são de aproximadamente 10 anos. Então, não é muito interessante, né, para as empresas farmacêuticas, né, investirem no desenvolvimento de novas moléculas. E saiu, por mais que esse estudo ele impactou bastante, assim, na área, né, de antimicrobianos, ele foi muito citado, mas ainda tem algumas controvérsias, assim, da estatística que eles utilizaram, né, da metodologia, na verdade, que eles utilizaram para chegar nesse número, mas ainda assim, né, um problema muito relevante. Esse ano, no começo desse ano, foi publicado um novo artigo em que estimou mais ou menos quase 5 milhões de mortes foram associadas a bactérias resistentes em 2019, sendo que pouco mais de 1 milhão de mortes foram atribuídas, né, a essas bactérias resistentes. Então, eu gosto, assim, né, depois da pandemia, eu acho que a gente consegue relacionar muito a resistência aos antimicrobianos com a questão, né, da Covid-19, né? Por que é tão difícil, então, combater essa resistência a antimicrobianos? Então, a gente basicamente tem mais ou menos os fatores, assim, que prejudicaram, né, esse combate contra o Covid. Então, a gente
hoje a gente tem a falta, né, de novos antimicrobianos para uso, então as bactérias estão ficando muito resistentes, né, igual eu falei no slide anterior, a gente tem um alto custo, a gente tem um longo tempo de desenvolvimento, e tudo isso alinhado, né, ao pouco investimento e ao desenvolvimento, né, muito rápido da resistência bacteriana. E da mesma forma, a gente também não tinha, né, um tratamento assim, contra o COVID. A gente também tem uma falha grande no diagnóstico, né, de infecções que são resistentes. Então, isso acarreta, né, o uso incorreto de antibióticos, o uso excessivo. E a gente também tem uma movimentação muito grande da população, né, que 19% da população mundial viajam internacionalmente. Então, aqui a gente tem um mapa que representa essa rota, né, da resistência antimicrobiana que está relacionada, né, à natural movimentação das pessoas. Então, a gente consegue ver, né, que da mesma forma que o COVID, em diferentes regiões, foram tendo variantes, né, diferentes do vírus, a gente tem um cenário parecido com a resistência a antimicrobianas, né, determinados genes ou determinadas variantes, eles são mais prevalentes em diferentes regiões. Então, a gente tem, né, assim, a fórmula para o problema, né, para um problema grave. Então, para resumir, né, a gente tem que a resistência é um problema, então, de saúde pública. A gente tem uma falta de investimentos, alto custo de desenvolvimento desses medicamentos. E esses medicamentos, quando são desenvolvidos, muitas vezes, meses depois, a bactéria já desenvolveu uma resistência a esses fármacos, então é tanto tempo para um pouco tempo de atuação assim no mercado e de ser efetivo. Então, tem uma necessidade realmente de se pesquisar tratamentos alternativos. E dentre esses tratamentos, a gente tem, né, o CRISPR-Cas9. Mas como, né, que esse campo se desenvolveu até se tornar essa ferramenta de edição de genoma, né? E o que é o CRISPR-Cas9? A gente precisa entender primeiro o que é isso para entender como que ele pode se tornar eficiente, né, e ajudar esse combate às resistências. Então, o CRISPR-Cas é um sistema imune bacteriano, né, contra bacteriófagos, né? Os bacteriófagos são, então, vírus, né, que vão infectar as bactérias, especificamente as bactérias. E CRISPR significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. E Cas são as proteínas, né, associadas ao CRISPR. Então, esse nome todo, por isso que todo mundo sempre chama de CRISPR-Cas, né? Porque é basicamente impossível falar o nome inteiro. E aí, para a gente poder, né, entender o porquê que esse sistema CRISPR é importante, primeiro a gente tem que pensar nesse cenário, né? O porquê, né, que a bactéria precisa, então, de um sistema imune contra esses bacteriófagos. Então, como exemplo, eu trouxe aqui os oceanos, né? Um ambiente que tem aproximadamente 1 milhão de vírus para cada estrela do universo, então é muita coisa, e acontece esse tanto de infecção, 10 a 28 infecções ocorrendo por dia nos oceanos. E esses bacteriófagos, eles são, então, responsáveis por até 50% da mortalidade das bactérias nesse ambiente. Então, basicamente, a gente tem uma chacina, né? É literalmente uma guerra que acontece invisível, ou uma microguerra entre os fagos, que estão tentando infectar e matar as bactérias, e as bactérias que estão tentando sobreviver. E assim vai por milhões de anos. Então, a gente tem essa corrida, né, armamentista. Um tendo armas para matar o outro, e o outro tendo armas para se defender ou para atacar o outro. Então, como que tem que ser, né, esses sistemas de defesa? A gente sabe que a infecção dos vírus nas bactérias, né, dos bacteriófagos, ela pode entrar num ciclo lítico, o que significa que o vírus basicamente usa da bactéria, ele basicamente sequestra todo o sistema, todo o mecanismo da bactéria para ele mesmo. Então, ele basicamente se autoproduz dentro da bactéria. Então, ele infecta a célula bacteriana, sequestra, né, todo esse mecanismo da bactéria para trabalhar para ele, para produzir mais cópias desse vírus,
e aí ele mata aquela célula e mais vírus, né, são liberados. Então, muitas vezes, um vírus que infecta uma bactéria vai gerar 30 vírus novos, e assim vai. Então, as bactérias, o mais interessante é que esse ciclo, ele normalmente pode demorar, né, 30 minutos. Em alguns bacteriófagos ele demora 15, em outros ele demora um pouco mais. Então, as bactérias, elas precisam realmente desenvolver um sistema de defesa que ele seja eficiente, né? Então, se você tem 30 minutos depois da infecção para se virar e conseguir sobreviver, e ele tem que ser um sistema diverso também, para poder evitar os escapers, né? Que seriam, então, aqueles fagos que conseguem ter mutações ou que conseguem desenvolver sistemas para combater esses sistemas imunes, né? Então, é aquela corrida armamentista. Um desenvolve uma arma contra o outro desenvolve uma arma para se defender. Então, quanto mais sistemas de defesa você tiver, melhor protegido você vai estar e maiores são as chances, né, dessa bactéria sobreviver. Então, dentro desses sistemas de defesa, a gente tem, né, as famosas enzimas de restrição, temos também defesas químicas, infecções abortivas, incluindo, né, temos também CRISPR-Cas, os sistemas, né, CRISPR-Cas e vários outros. Para quem tiver interesse, né, de entender e de descobrir mais sobre esses sistemas, esse mundo, né, de imunologia dentro da bactéria, tem esse paper que foi publicado, deixa eu ver aqui que está tampando, em 2019, mas tenham em mente, né, que a gente tem 3 anos já que outros sistemas de defesa já foram descobertos, mas é um artigo bem bacana para poder entender. Então, como que foi, né? Como que veio a descoberta desse sistema CRISPR? Ele foi, então, primeiramente descrito na literatura lá em 1987, num artigo que, naturalmente, né, não falava sobre CRISPR, falava sobre esse gene, eles estavam basicamente descrevendo o gene, e no final desse gene de interesse, eles descreveram essas sequências, né, repetitivas com um comprimento conservado, né, de basicamente 29 nucleotídeos, que eles eram espaçados por 32 ou 33 nucleotídeos de sequências variáveis, né, como espaçadores, mas também com um comprimento conservado. Então, essa foi a primeira descrição, né, do que se sabe do CRISPR na literatura. Isso foi, né, 1987. Então, durante os próximos 25 anos, né, desde essa primeira descrição, com o avanço dessas técnicas de sequenciamento de genoma, essas regiões repetitivas foram descritas em diferentes bactérias e arqueias. Então, também, basicamente, descrição, né, e esses CRISPRs, eles não são iguais, têm diferentes tipos de sistema, que eu vou mostrar mais para frente. Então, cada autor foi colocando um nome que achava mais adequado. Então, essa nomenclatura ela não era organizada, né, uniformizada. Então, só em 2002, esse paper foi publicado, em que o nome CRISPR foi cunhado, né, que significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Então, esses autores, e mais o Mujica, eles entraram em acordo para estabelecer esse nome. E, além, né, dessa contribuição, esse paper também identificou as proteínas, né, associadas ao CRISPR. Eles viram que perto dessas regiões repetitivas tinha uma família de genes que já tinha sido descrito anterior como um possível sistema de reparo de DNA. E eles pesquisaram, né, falaram que esses genes Cas, eles estavam, na maior parte das vezes, sempre associados ao CRISPR, e ele não estava presente quando o locus CRISPR estava ausente. Mas, né, nesse paper, então, a principal contribuição foi o nome e foi a associação, né, entre o CRISPR e os genes Cas. Mas, ainda assim, eles não sabiam, né, eles não tinham descrito ainda a origem dos espaçadores. E só em 2005 que esses espaçadores foram descritos.
Esses 3 papers foram publicados, né, nesse mesmo ano, e os 3 descreveram que esses espaçadores correspondem, então, a sequências de DNA exógenos, né, incluindo os bacteriófagos ou plasmídeos. E, deixa eu ver se é isso aqui. Eles viram que era de bacteriófago, que eram de plasmídeos, aí eles associaram a imunidades também, que essas sequências, elas conferiam imunidades em procariotos. Acho que foi esse paper aqui. Ele citou um paper antigo que avaliava basicamente sensibilidade e resistência da bactéria contra esses fagos, e quando ele foi ver o genoma dessa mesma bactéria, ele viu que essa resistência ela estava associada à aquisição desses espaçadores. Então, aí foi uma primeira ideia assim, de que esse sistema poderia ser um sistema imune, né, da bactéria. E em 2007 veio, então, só que, primeiro, antes de falar desse estudo, esses 3 estudos eles foram basicamente feitos com BLAST, né? Então, foi comparação de sequência, não teve nenhuma sequência experimental. Então, a primeira evidência experimental, né, de que o CRISPR era realmente um sistema imune de procariotes veio só em 2007, ou seja, 20 anos depois, né, da primeira descrição do CRISPR na literatura. E o interessante foi que essa descoberta, essa evidência experimental não veio da academia, né, veio de uma indústria, que é uma empresa alimentícia, né, que trabalha muito com bactérias para fermentação, e por causa disso eles precisam ter um controle de qualidade, né, da cultura bacteriana muito forte. Então eles não querem de jeito nenhum que fagos, né, que bacteriófagos contaminem essa cultura, porque naturalmente os bacteriófagos vão então destruir aquela cultura e causar prejuízos para a empresa. Então, o que eles fizeram, né? Qual que foi a principal contribuição e por que esse paper foi tão importante? Eles viram, né, que eles primeiro analisaram Streptococcus thermophilus, que eram resistentes aos fagos após a exposição. E eles analisaram esse sistema CRISPR e eles viram, então, que havia essa aquisição de novos espaçadores, né? Esse locus CRISPR era da bactéria sensível original, quando ela foi exposta aos fagos, ela foi ganhando novos espaçadores, que aqui estão indicados como S1, né, S2, S3, e isso refletiu na sensibilidade reduzida da bactéria ao CRISPR. E eles viram também que, dependendo do espaçador que era adquirido, né, se fosse um espaçador que era numa região conservada do genoma, ele era capaz de oferecer resistência contra ambos os fagos. E também uma outra contribuição foi que quanto mais espaçadores eles viram, maior foi também a resistência contra esses, né, bacteriófagos. E para provar, então, que esses espaçadores eles realmente conferiam a imunidade, eles manipularam essa região do CRISPR, eles inseriram, né, e deletaram esses espaçadores para provar que realmente eles eram responsáveis, né? Então, quando você retira esse espaçador, a bactéria torna a ser sensível aos fagos, e quando você insere aqueles espaçadores, né, que correspondem exatamente àquele genoma dos fagos, a bactéria se torna, então, resistente. E também eles deletaram, né, alguns genes Cas e viram que eles também eram essencial, né, para conferir essa resistência, que não era apenas essas sequências de espaçadores sozinhos. Então, esse foi, né, o principal paper, assim, que deu a base, né, para o sistema CRISPR. Mas, rapidamente, né, para a gente poder entender como que esse sistema funciona, eu trouxe aqui, então, o exemplo da Cas9, né? Vou citar a Cas9 por ser um sistema mais simples. Então, o mecanismo de ação do CRISPR, ele é basicamente dividido em 3 fases. A primeira fase, então, é a aquisição daquele DNA invasor, né? Aqui está representado por fagos, mas também pode ser um plasmídio, por exemplo. Então, esse fago vai invadir essa célula bacteriana, ele vai injetar o seu material genético, né, nessa célula, e algumas proteínas, no caso Cas1 e Cas2, elas vão ser responsáveis por
capturar um pedaço desse DNA invasor e integrar esse DNA invasor no próprio cromossomo da bactéria, como um novo espaçador, né, que aqui a gente está representado em vermelho. A segunda etapa, então, desse processo é o processamento do CRISPR-RNA. O que vai acontecer, então? Essa sequência, esse locus CRISPR, ele vai ser transcrito, então ele vai gerar um pré-CRISPR-RNA, que nada mais é do que um RNA enorme, né, contendo todos os espaçadores, que posteriormente vai ser clivado nessas regiões aqui onde estão indicando as setas azuis e formando, então, CRISPR-RNAs individuais. E, finalmente, na terceira fase, esses CRISPR-RNAs, eles vão se juntar a Cas9, né, no caso, e esses CRISPR-RNAs, eles vão guiar essa enzima até o seu alvo, né, que seria, então, uma nova infecção, né, um novo bacteriófago, e destruir esse DNA invasor. Mas é claro, né, que a gente tem que ter em mente que o que acontece na primeira vez, muito possivelmente, as primeiras bactérias que vão ser infectadas com esses fagos, elas vão morrer, porque o sistema CRISPR não vai ser tão eficiente para na primeira infecção, já fazer todo esse processo. O que normalmente acontece, né, algumas teorias, que poucas células vão sobreviver e normalmente pode ser uma combinação, assim, ou o bacteriófago ele tinha alguma mutação que não o tornava tão virulento, então ele ou não lisava a célula, ou lisava ou tinha alguma mutação que tornava ele mais lento, ou algum problema nesse processo, fazia com que a célula tivesse tempo, né, e capacidade de recrutar todo esse sistema e inserir parte do DNA na sua célula. Então, é como se muitas células tivessem que morrer para uma sobreviver, e essa uma, então, vai levar, né, aquela espécie para frente. E outras teorias também seriam a combinação, então, né, de diferentes sistemas de defesa. Vamos supor, o fago entrou, a enzima de restrição clivou esse fago e o CRISPR consegue aproveitar, né, essa destruição por um outro sistema imune e para fazer seu trabalho. Bom, eu usei a Cas9 como exemplo, né, que também, não só pela simplicidade, mas ele é o exemplo mais conhecido. Mas é bom a gente saber também que tem CRISPR, né, para todos os gostos, com alvos para DNA, com alvos para RNA. E a cada ano que passa, os números mudam, né, devido à caracterização de novos subtipos, e de acordo com esse paper mais recente, a gente tem, então, né, duas classes, a classe 1 e a classe 2, 6 tipos, e atualmente tem 33 subtipos descritos de sistema CRISPR-Cas. E aí esses tipos classes, tipos e subtipos, eles vão ter características muito diferentes, mas a principal característica entre as classes seria que a classe 2, a proteína efetora, né, que é responsável por essa parte de interferência, né, que seria a conexão, então, com o CRISPR-RNA e o pareamento, né, com o alvo, e a clivagem desse DNA-alvo, ela é feita por apenas uma proteína, enquanto que os CRISPR da classe 1 tem diversas proteínas que estão envolvidas nesse processo. Então, vocês já conseguem, né, imaginar que pela facilidade de manipulação, a classe 2 ela foi muito mais, né, explorada assim, para a biotecnologia. Bom, então, como é que esse sistema, né, que já estava muito bem descrito, então, como um sistema imune de bactéria, como que ele virou uma ferramenta biotecnológica? Então, esse paper foi o principal, né, estudo da área, foi um divisor de águas que diferenciou o CRISPR de um sistema imune de bactéria para uma ferramenta de edição de DNA. E esse paper foi o responsável, né, o grande responsável pelo prêmio Nobel, pela Doudna e pela Charpentier. Bom, então, quais foram, né, as principais descobertas, então, que esse paper mostrou para a gente? Por que ele foi tão importante, tão
maravilhoso para o CRISPR e para a ciência no geral. Eles primeiro, então, viu que para você ter o direcionamento da Cas9 para esse alvo, você precisa, então, são basicamente 3 ou 4 componentes, né? Você precisa da Cas9, necessariamente, você precisa do CRISPR-RNA, que vai, né, fazer essa complementariedade com o seu DNA-alvo. Você precisa da sequência PAN, que é uma sequência, no caso da Cas9, de 3 nucleotídeos, né? O preferido dela seria NGG, sendo N qualquer nucleotídeo, mas também tem alguns outros nucleotídeos que a Cas9 aceita. Se você consegue um pareamento de 100%, mas não tem esses 3 nucleotídeos logo depois, a Cas9 não cliva, então é uma sequência de reconhecimento da Cas9, como se ela fosse ancorar naquele DNA antes de fazer a quebra, então esse é um requerimento. E também esse outro RNA, o tracer RNA, que sem ele também, sem qualquer, na verdade, um desses fatores, a clivagem, né, do DNA ela não acontece. Eles também determinaram, né, qual fita do DNA é clivado por qual domínio da enzima, porque a enzima tem 2 domínios. Eles também começaram a reduzir o tamanho desses tracer RNA e o CRISPR-RNA para ver quais partes, né, desse sistema elas eram realmente essenciais, e viram, né, que uma contribuição bem legal também desse paper, eles viram quais regiões quais nucleotídeos dessa região eram essenciais para a clivagem. Então, eles já observaram que aqui perto da região 3', se você tem qualquer mutação, essa mutação, se não é um pareamento 100%, ela já abole a clivagem também, enquanto que na região 5', se você tiver algumas mutações aqui, às vezes a clivagem ainda acontece. O que, se você for pensar, né, em aplicações, pode ser um problema, porque isso pode gerar off-targets, né, que seria a clivagem daquele DNA em regiões que você não gostaria. Eles testaram, né, a sequência PAN, que é essencial para essa clivagem, e finalmente uma grande contribuição foi a contribuição desse single guide RNA, que é o RNA guia. Então, eles basicamente, para facilitar, né, já pensando numa ferramenta tecnológica, ao invés de a gente ter, então, 3 principais componentes, né, que seria a Cas9, o CRISPR-RNA e o tracer-RNA, a gente teria 2, então, que seria a Cas9, e eles juntaram, né, fizeram uma fusão desses 2 RNAs, que funcionou perfeitamente e continuou clivando, fazendo seu papel com a mesma efetividade, né, do que o sistema original. E então eles viram, né, o potencial desse sistema para a ferramenta de edição, e o que eles fizeram para provar, né, que esse sistema poderia ser editado para basicamente ou virtualmente, né, qualquer gene. Eles desenharam, então, 5 RNAs guias para 5 sequências diferentes dentro do gene do GFP. Então, eles trataram esse plasmídio, né, era um plasmídio, tinha uma sequência com GFP, e uma RNA guia para diferentes regiões, né, para a região 1, 2, 3, 4 e 5 desse gene GFP. Então, eles trataram esse plasmídio com CRISPR. Então, em teoria, se essa troca, né, dessa sequência para a sequência do GFP1, se a quebragem de dupla fita tivesse funcionado, você teria um DNA linear. Logo depois desse tratamento, eles fizeram um segundo tratamento, que foi com uma enzima de restrição. Então, eles pensaram, bom, se o CRISPR funcionar e a enzima de restrição também, a gente vai ter, então, um padrão de 2 bandas, né, como se fosse uma digestão dupla. E foi exatamente o que ocorreu, né? Então, eles viram que você consegue modificar essa sequência para atingir, basicamente, qualquer gene, né, que você tem interesse, e você consegue, né, clivar o DNA dessa forma. Então, foi realmente o paper, assim, diferencial, né, o que fez, né, a ferramenta passar passar de um estudo básico para um estudo aplicado. Então, o DNA
foi clivado, né? E agora, o que acontece? Então, a gente reprogramou esse CRISPR, né, para o nosso gene de interesse. Isso vai introduzir, né, uma quebra de dupla fita nesse DNA. E agora a gente tem 3 possíveis, né, principais diferentes resultados. Então, a gente pode ter um reparo de um DNA, e dentro desse reparo, esse reparo pode ser feito de 2 formas, né? Se a gente insere um template com braços de homologia, né? Com aquela sequência, com a sua sequência de interesse, dependendo da célula que você estiver trabalhando, vai ter uma recombinação homóloga, e aquele seu template ele vai ser inserido naquela região que você clivou. Então, com isso, você consegue deletar, né, os genes, fazer um knockout total, ou você consegue fazer um knock-in, né, que seria inserir uma sequência que você teria interesse de inserir naquela região específica que você escolheu. Se você não oferece esse template, as suas células, então, não vão ser capazes, né, de fazer a recombinação homóloga, se não tiver nenhum template, mas elas poderiam se reparar de alguma outra forma, chamado, né, esse reparo não homólogo, que nada mais é que a junção, né, basicamente, dessas extremidades que estão quebradas, mas de uma forma muito rudimentar, assim. É quase como se fosse um sistema de SOS, porque se você não tiver o reparo celular, o reparo do DNA, a célula vai morrer. Então, acaba que você tem deleções, inserções de poucos nucleotídeos aleatórios, o que também pode ser importante, né, para gerar uma mutação, que vai mudar a fase de leitura daquela sua proteína e também vai gerar uma deleção, né, uma inatividade daquela proteína. E esses 2 sistemas, eles normalmente são mais eficientes, né, em células eucariotas, enquanto que em bactéria, o que normalmente acontece é a morte celular, já que a bactéria ela não tem um sistema de reparo muito eficiente. Mas, apesar disso, ainda é possível também gerar, né, essas mutações em bactérias e há outras estratégias, né, como, por exemplo, acrescentar algumas recombinases de fago para poder promover essa recombinação homóloga, né, caso isso seja necessário ou caso isso seja o objetivo do estudo. E outras opções, né? Então, se eu não quiser gerar quebra de dupla fita, se eu não quiser fazer nenhum desses tipos, né? Não quiser a morte celular, eu não quero a recombinação homóloga e nem essa recombinação, né, não homóloga. Tem outros, como eu disse, né? Tem não só apenas tem CRISPRs na natureza para qualquer gosto, mas também as ferramentas biotecnológicas elas se desenvolveram muito nessa área. Então, rapidamente, para quem tiver curiosidade, se vocês quiserem pesquisar depois mais a fundo, eu trouxe aqui alguns exemplos do que se pode fazer, né? Algumas opções que não geram essa quebra de dupla fita do DNA, que seriam o CRISPR-A e o CRISPR-I, que eles basicamente modulam a expressão daquele gene, né? E nesse caso, eles trabalham então com a dCas9, que é a dead que eles chamam, né? A Cas9 morta, que basicamente os sítios, né, de clivagem eles foram inativados e você conecta, faz um link dessa proteína com fatores de transcrição para ativar ou para reprimir um gene específico. E nesse caso, né, o desenho do RNA guia, a região que você vai escolher, ela é anterior a esse promotor. Tem também os base editors, que você consegue fazer uma mudança em uma base única. O que também, né, seria muito, muito relevante para várias doenças, especialmente degenerativas, né, que às vezes é uma mutação de apenas um único nucleotídeo, que nesse caso tem as citosinas, tem a adenina também, mas basicamente você consegue, né, tirar uma citosina e mudar, né, um CG para um AT, devido a essa conformação. Aqui eles trabalham com a NCAS9, que na verdade é uma versão onde apenas um dos sítios, né, ativos dessa enzima, ele é desativado, o outro ainda está ativo, então você tem um nick, né, que é um corte em uma fita do DNA só, que ajuda, né, a promover, então, essa mudança, né, nessa base que foi modificada. E também tem uma outra versão, né, que são os prime editors, que, na verdade, ele
trouxe uma grande inovação, que foi ele te dá um template, mas sem a necessidade de fazer um template externo, como seria aqui, né, no caso da recombinação homóloga. Esse template, ele está dentro desse PEG-RNA. Então, o PEG-RNA é como se fosse o CRISPR-RNA, que vai tanto se ligar, né, fazer aquele pareamento na região que você deseja ter como alvo, mas o final dele também tem um template, né, que é o template com a mutação que você gostaria de realizar. Ele consegue, né, esse sistema, fazer deleções de 1 a 44 pares de base, inserções de 1 a 80, e todas as mutações de transição e transversão também. E todos esses sistemas, né, não é só para Cas9, a maioria deles tem com outros tipos de Cas, e dentro desses próprios sistemas você tem várias evoluções do mesmo sistema, várias otimizações, né, para fazer o sistema mais eficiente e mais acurado, né, com a tentativa sempre de diminuir aqueles off-targets, né, que são aqueles alvos que a gente não quer. Então, como eu mostrei para vocês, dá para a gente fazer várias coisas, né? Como que esse sistema pode ser usado, então, na biotecnologia? Dá para a gente fazer o knock-in, né, que é a inserção de um gene de interesse, fazer alguma correção de uma mutação, de um par de base, por exemplo, fazer o knockout, né, tirar algum gene, substituições, regulações. O principal interesse, né, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje seria, né, como o CRISPR como uma nova forma, uma nova droga, e como ele pode ser útil também no diagnóstico, né, de bactérias resistentes, mas também tem várias outras inúmeras possibilidades de aplicação. Então, como que o CRISPR, né, seria aplicado, então, ao tratamento de bactérias resistentes? Esse foi o primeiro paper, então, junto com o outro que saiu em 2014 também, foram um dos principais, né, assim, que utilizaram o CRISPR como um antimicrobiano. E o que confere, então, a resistência antimicrobiana, normalmente, existem vários fatores, mas um deles são os genes que conferem resistência, enzimas, por exemplo, que conseguem clivar aquele antibiótico. E essas enzimas, esses genes, eles estão localizados ou no cromossomo ou nos plasmídeos, dentro da célula bacteriana. Então, para a gente poder usar o CRISPR como um sistema antibacteriano, a gente precisa, então, primeiro, pensar em como a gente vai entregar, né, esse sistema, como que a gente vai entregar essa proteína. Então, uma dessas formas é a gente utilizar os próprios fagos, né? Os fagos, então, eles serviriam como se fosse um cavalo de Troia. Eles carregam, ao invés de carregar o seu próprio genoma, eles vão carregar esse sistema CRISPR, eles entregam, então, para essas células resistentes. E a vantagem dos fagos é que eles são muito específicos, normalmente, para determinado tipo de célula. Então, você consegue não só ter uma acurácia muito grande, né, no seu alvo, então, naquele gene de resistência, mas os fagos também te ajudam a ter uma acurácia grande no seu alvo bacteriano. Então, se você for pensar numa comunidade de muitas bactérias, você conseguiria, né, dependendo do sistema de entrega que você usa, atingir apenas uma bactéria daquela comunidade de centenas. Então, também essa é uma outra vantagem. Então, esse paper, o que eles fizeram? Eles entregaram esse sistema CRISPR com bacteriófagos. E o alvo desse sistema CRISPR então, o gene de resistência à caramicina, que estava localizado aqui no cromossomo. O que, como eu disse para vocês, a bactéria ela não tem um sistema muito eficiente de reparo celular, então a maioria das bactérias vão morrer. E aqui eles mostram, então, uma placa, né, com uma camada de bactéria, e eles colocaram o vírus, né, os fagos em cima dessas bactérias, e viram um crescimento, né, dessa bactéria na presença desses vírus. Então, aqui eles têm um isolado de Staphylococcus aureus, que era sensível, ou seja, não tinha o alvo. Então, se a bactéria não tinha o alvo, não importa se o CRISPR não tem nenhum RNA guia para aquele alvo, ou se o CRISPR tem o RNA guia,
para esse gene de canamicina, que aqui está representado como APH. Porque se ele não tem o alvo, não vai haver, né, essa quebra de dupla fita e consequente a morte celular. Já nas bactérias que são resistentes à canamicina, quando o CRISPR, então, tem esse alvo, o que acontece? A gente consegue ver, né, uma progressão aqui da concentração desses fagos de 10 a 3 a 10 a 5, a gente consegue ver uma progressão, então, na morte celular. E eles viram, né, que eles tiveram mais, então, de 99% de eficiência na morte celular da bactéria com esse RNA guia, né, atingindo apenas esse alvo. E aí um outro estudo também mostrou, né, pensou, será que se a gente atingir, então, múltiplos alvos no cromossomo, a gente vai ter uma melhor eficiência, vai realmente conseguir eliminar todas as bactérias? E ele não viu nenhum impacto, né, na eficiência quando ele usou múltiplos alvos no cromossomo. Isso seria importante para pensar em algum impacto clínico, né, que às vezes tem um pouco de bactéria ali e eventualmente ela vai conseguir voltar, né, vai conseguir se reproduzir, voltar naquela concentração que ela estava antes, ou voltar a causar os sintomas de infecção, por exemplo. Então, qual seria, então, né, se a gente for pensar, tá, beleza, então, o CRISPR, ele consegue 100%, 99%, né, de eficiência na morte celular de bactéria, mas o antibiótico também consegue, né, assim, qual que é a real vantagem, então, do CRISPR? Por que a gente tem que escolher trabalhar com ele? A gente sabe, então, que os antibióticos, eles vão favorecer a seleção de bactérias resistentes, né, porque a gente tem, então, sempre uma mistura, né, não sempre, mas normalmente uma mistura de bactérias, então, que vão ser sensíveis, bactérias resistentes, e outras bactérias que não estão nem participando da infecção. Vamos supor que você vai tomar um antibiótico, até para uma infecção urinária, e você vai tomar um antibiótico oral, né? Aquele antibiótico, ele vai agir na sua microbiota intestinal também, que não tem nada a ver com aquele sítio de infecção. Então, o que vai acontecer, né? Aquelas bactérias que são sensíveis àquele antibiótico, todas elas, né, vão morrer, e vai ter um grande espaço, né? Aquelas bactérias que são resistentes, elas vão continuar, porque elas naturalmente são resistentes àquele antibiótico, vai ter um grande espaço, muito nutriente para aquelas bactérias resistentes se desenvolverem. Então, esse é mais ou menos o cenário, né? Das bactérias e da problemática com antibiótico, porque eles vão favorecer, então, a seleção dessas bactérias resistentes. Mas o que o CRISPR-Cas9 faria, então? E para entender como que ele se comportaria nesse cenário, os autores, então, prepararam uma cocultura, né, de Staphylococcus aureus sensíveis, que são esses azuisinhos aqui, e os resistentes, que são os amarelos, à canamicina. E para poder diferenciar o crescimento dessas duas bactérias, né, para poder fazer o experimento deles, eles inseriram o GFP apenas nas células contendo as células apenas sendo resistentes, né? Então, essa parte é bem complexa, se vocês não estiverem dormindo, acorda para todo mundo seguir, porque é um gráfico cheio de informação. Então, vamos lá. No eixo Y, né, da esquerda, a gente tem a densidade, então, das células. No eixo Y da direita, a gente tem a densidade, então, do GFP, né? Lembrando que o GFP vai representar, então, a quantidade, mais ou menos, né, de células resistentes. Então, vamos começar pela célula, pelas linhas azuis claras, que são o controle negativo. A gente pode ver, então, que a OD, né, que é a densidade ótica, ela mostra o crescimento da população como um todo, que essa população ela foi exposta ao CRISPR, mas o CRISPR não tinha nenhum alvo para nenhum gene, então, né, é o controle negativo. E a gente consegue ver, então, que mais ou menos metade, ou na verdade um pouco menos do que a metade dessa população é composta, então, por esses genes resistentes. Vamos agora, então, para as linhas vermelhas, que são, na verdade, as células, essa cocultura, que foi tratada com canamicina, né, que é o antibiótico para o qual essas células amarelas são resistentes.
E o que aconteceu aqui, então, é exatamente o esperado, né? O antibiótico vai matar, então, as células sensíveis. Aqui a gente vê o crescimento total, as células sensíveis e as células, na verdade, resistentes, que é a língua pontilhada, mostrando aqui o GFP, elas são praticamente grande parte ou grande maioria dessa população, né? Mostrando, então, realmente que os antibióticos, então, vão favorecer a seleção de bactérias resistentes. Então, eles tentaram um outro antibiótico, né? Vamos tentar, então, com a streptomicina, representada aqui, então, pelas linhas verdes, né? Então, a linha sólida vai mostrar o crescimento, né, da bactéria no geral. Então, ambos os grupos, né, têm esse crescimento suprimido por um tempo, mas a gente vê que as mutações também vão aparecer e vão favorecer o crescimento bacteriano. E, finalmente, o que vai acontecer, então, quando a gente trata com esse antibiótico alternativo, né, o CRISPR-Cas? Aí que a gente vê ele representado na linha roxa. Após esse tratamento, a gente consegue ver, né, que na linha sólida a quantidade total de bactéria e na linha tracejada a gente consegue ver que basicamente teve uma forte supressão do crescimento apenas dessas bactérias resistentes. Então, a maioria, né, não dá para falar que esse crescimento foi 100%, mas a maioria dessas bactérias, elas foram mortas, o crescimento está suprimido, e não só pela ação, né, desse CRISPR, porque quando você favorece as bactérias sensíveis, você aumenta, né, a prevalência delas naquele ambiente, você tem menos espaço, então, menos nutrientes, e aumenta a competição, e você dificulta, então, o trabalho, né, a possibilidade de ressurgimento dessas células resistentes. Então, essa seria, né, a grande diferença entre os antibióticos, que favoreciam o crescimento das células resistentes, e o CRISPR, que, na verdade, favorece a manutenção, né, daquelas células sensíveis. Então, essa é a grande vantagem. E o que aconteceria, então, caso esse caso esse gene de resistência ele tivesse um plasmídio, né? A gente viu, então, que esse CRISPR, quando ele tem o alvo como cromossomal, a grande possibilidade, né, há uma grande possibilidade de morte celular, mas quando esse gene de resistência ou qualquer outro gene plasmidial é o alvo do CRISPR, a gente tem, então, basicamente duas possibilidades, que foi o que esse estudo mostrou também lá em 2014. Depende dos componentes desse plasmídio. Se esse plasmídio, então, não tem o sistema toxina-antitoxina, você consegue ter a completa eliminação desse plasmídio dessa célula. Mas o que é, então, esse sistema toxina-antitoxina? Nada mais é do que duas proteínas, né? A toxina e a antitoxina, que são proteínas que são genes, né? Que são codificados dentro nesse plasmídio. Eles são importantes, basicamente, para a manutenção do plasmídio ao longo das gerações dessa célula. O que aconteceria? Se essa célula perde o plasmídio, né, se por algum motivo ela se divide e aquele plasmídio não está lá, essa toxina e antitoxina elas estão sendo sempre produzidas, né, naquela célula. Uma vez que ela se divide, a antitoxina ela é mais instável do que a toxina. O que vai acontecer então? A antitoxina vai ser degradada mais rápido que a toxina. A toxina vai permanecer naquela célula que não tem plasmídio, ou seja, a produção de antitoxina não está acontecendo, então tem um acúmulo da toxina e aquela célula morre. E o mesmo vai acontecer no caso do CRISPR. Se o CRISPR atinge esse plasmídio, as toxinas vão se acumular dentro daquela célula, porque as antitoxinas são menos estáveis, elas vão ser degradadas mais rápido, e aquela célula pode morrer. Então, essas são as duas possibilidades, né? Então, mesmo quando a gente atinge um alvo plasmidial, é interessante a gente saber, conhecer bem o nosso plasmídio para entender, né? Para tentar predizer qual vai ser o resultado, né? Daquela nossa intervenção. E eles viram que quando você não tem o sistema toxina-antitoxina, você consegue essa eliminação do plasmídio em plasmídios que são normalmente de 50 a 70 cópias por célula.
E um dos objetivos, quando eu estava fazendo meu doutorado, foi a gente entender o que acontece, então, se esse CRISPR atinge plasmídeos com alto número de cópias. Então, o meu plasmídio-alvo, ele tinha de 100 a 300 cópias por célula. Porque isso é uma situação, às vezes, que acontece também na natureza. Uma das formas da bactéria se tornar mais resistente é ela aumentar o número de plasmídeos, que vai aumentar, né, aquela expressão e aquela produção daquela proteína de resistência àquele determinado antibiótico. Então, num cenário onde se tem vários plasmídeos dentro da célula, será que o CRISPR dá conta, né, de eliminar todos eles? Então, essa foi uma das nossas perguntas. E a gente viu que, em alguns casos, o CRISPR consegue, sim, eliminar esses plasmídeos, mesmo quando eles estão em um alto número de cópias. E, em outros casos, o que aconteceu foi uma mudança, né, nesse nosso alvo. Então, a gente viu algumas deleções que impediram, né, com que o CRISPR deletasse, eliminasse todo esse plasmídio, mas esses plasmídios remanescentes, eles estavam presentes em apenas 0,005% das células, e essa superpopulação de células estava carregando, então, mais ou menos 48 plasmídios. Então, realmente foi uma redução muito significativa, mas ainda assim, né, a gente pensando numa aplicação clínica, a permanência desse plasmídio ainda poderia ser relevante para conferir algum outro tipo de resistência, porque o que acontece normalmente em células bacterianas é que não é só um plasmídio um gene de resistência, né? É uma ilha com vários genes de resistência dentro daquele mesmo plasmídio. Então, se você consegue eliminar esse plasmídio totalmente, você tem uma ressensibilização daquela célula não só para o seu gene-alvo, mas também para outros antibióticos. Então, seria interessante. E aí, durante o meu pós-doc, uma das perguntas que a gente começou a investigar foi tentar fazer múltiplos RNAs guias, né? Será que fazendo várias clivagens nesse plasmídio aumentaria a eficiência da eliminação quando esses plasmídios, né, são de alto número de cópias? Então, a gente começou, né, mas o pós-doc foi durante a pandemia, então tudo ficou muito parado, e a gente começou esse projeto, e hoje quem está seguindo com ele é a Lívia, na UFV, né, no laboratório do professor Tiago Mendes. Uma outra coisa que a gente viu também no meu doutorado foi a ressensibilização, então, de isolados clínicos. Porque até então os estudos mostravam, né, uma boa ressensibilização em isolados mais padrões, mais laboratoriais, e a gente sabe que os isolados clínicos são uma caixinha de surpresa, né? Essas superbactérias que saem no jornal, com vários mecanismos de resistência, não só esses genes. Então, a gente queria ver como que esse CRISPR ia se comportar, né, se ia surtir algum efeito. E o nosso melhor resultado foi em E. coli, numa amostra isolada de um paciente em Belo Horizonte. Aqui está o perfil de antibiograma, né, das células. Antibiograma é um teste que a gente faz para avaliar, um dos testes, né, que podem ser feitos para avaliar sensibilidade ou resistência a um determinado antibiótico. E quanto maior for esse halo, maior é a inibição daquela bactéria e, consequentemente, maior a sensibilidade daquela bactéria. Então, a gente consegue ver aqui a bactéria resistente a 5 antimicrobianos, e quando a gente tratou com o CRISPR-Cas, a gente conseguiu ver um aumento, né, dessa zona de inibição, que refletiu, então, também no aumento a bactéria passou de resistente para sensível. Então, a gente restaurou a função desse antibiótico, né? O que também é muito interessante se a gente pensar nessa crise, né, de como é difícil se desenvolver um novo antibiótico. Então, se você consegue ressensibilizar e você poder usar esse antibiótico novamente, caso seja necessário, também foi relevante. E aí a gente viu, ficou curioso para saber, né, quantas cópias tinha esse plasmídio. Nesse caso, era um plasmídio de baixo número de cópias, então provavelmente uma cópia por célula, em algumas células também já sem o plasmídio. Quando a gente tratou com o CRISPR, a gente teve uma redução, então, total, né? O plasmídio foi completamente eliminado, e não só o gene de resistência alvo, como eu falei para vocês, né? A gente teve uma redução por causa, né, dessa ilha de resistência. Como o plasmídio foi eliminado, esses outros 4 genes de resistência foram juntos.
Então, você consegue, né, ressensibilizar a célula a outros antibióticos também. E aí, a gente queria ver qual é o impacto disso também em vivo, e a gente trabalhou com o modelo de Galéria melonella. A gente tinha, então, um grupo que foi tratado com a E. coli, wild type, né, sem o tratamento com CRISPR, tratado novamente, então, ela foi infectada com essa E. coli, tratado com água, infectado ainda com a E. coli wild type e tratado com antibiótico, para o qual ela já tinha sido ressensibilizada aqui, foi o ceftriaxona. E também infectamos as larvas com E. colis tratadas com CRISPR e água, e as E. colis tratadas com CRISPR e o antibiótico. Então, em rosa é o nosso, né, grupo experimental. Então, a gente consegue ver que a gente conseguiu, nas E. colis que foram tratadas com CRISPR, a gente conseguiu uma porcentagem de sobrevivência de 70%, o que foi muito maior do que quando a gente compara a E. coli wild type, que não foi tratada com CRISPR, que foi tratada apenas com antibiótico, que teve uma sobrevida, então, de 30%. Então, a gente viu, né, que no modelo in vivo a gente também conseguiu recuperar, né, a utilidade desse antibiótico numa simulação de infecção. E agora, né, no pós-doc, eu estou trabalhando, então, com um sistema de entrega, né, tentando desenvolver um sistema de entrega para esse CRISPR, para a gente tentar ressensibilizar as bactérias da microbiota intestinal, né, de ratos, para a gente tentar eliminar, né, esses genes de resistência que ficam residindo lá. Então, para fechar, né, essa parte de tratamento, um resuminho, os alvos cromossomais, né, quando que a gente quer atingir, então, um alvo cromossomal e ter o CRISPR-Cas como um antimicrobiano? O objetivo, então, seria matar as bactérias resistentes. As bactérias que, normalmente, o que pode acontecer é que as bactérias que restaram ali, que elas não foram eliminadas, muito provavelmente elas não receberam o CRISPR. Uma outra possibilidade que a gente também viu no nosso estudo e em outros estudos é que elas recebem o CRISPR e o CRISPR sofre deleções, então ele não é mais funcional e o tratamento, consequentemente, não funciona, mas já tem outros estudos falando também que diferentes doses, se você não der apenas uma dose, como é o que a gente toma hoje como antibiótico, né? A gente toma diferentes doses de CRISPR são efetivas, né? Então, para matar aquela bactéria, e como as bactérias alvos elas vão estar mortas, o CRISPR-Cas não é mantido na cultura, então ele é entregue, ele faz o seu trabalho, mata a bactéria e é isso aí. Já se a gente tem um alvo plasmidial, né, se aquele gene de resistência, por exemplo, está num plasmídio, o objetivo, então, é eliminar aquele plasmídio de resistência. Mas a gente tem que ter em mente que pode matar as bactérias, né? E ele pode ser ideal para quando você quer ressensibilizar essas bactérias em um ambiente onde a morte bacteriana não é desejável, no caso de uma microbiota, né? Você não quer matar as suas bactérias boas, né, da microbiota, que são parte e contribuem com todas as funções da microbiota intestinal. Você não quer eliminar essas bactérias. Então, você tem que conhecer bem o seu alvo, bem o seu plasmídio, né, para saber se isso seria viável. E a grande vantagem desse caso seria que se você entrega aquele sistema CRISPR, ele faz aquele trabalho, né, ele elimina, então, o seu plasmídio de resistência, e o CRISPR pode ficar mantido naquela célula, que funcionaria como se fosse uma vacina, então. A próxima vez que essa célula foi infectada por um outro plasmídio de resistência, se aquele CRISPR ele já estiver dentro da célula, aquele plasmídio não vai nem chegar a residir, né, naquela célula, ele vai ser automaticamente clivado pelo CRISPR. Então, essa seria uma outra vantagem, né, de não ter a morte bacteriana. E, rapidamente, também quero mostrar para vocês como que o CRISPR, então, pode ser útil no diagnóstico, né, de bactérias resistentes, mas no diagnóstico também, de uma forma geral. E, como a gente está, né, na biologia sintética, eu trouxe aqui um exemplo eu ainda falo IgEN,
o IgEN, que é um exemplo bem simples, mas bem legal para mostrar a simplicidade mesmo do sistema, né? Como que ele pode ser feito, né? O diagnóstico pode ser feito de uma forma simples. Então, eles quiseram diagnosticar a Mycobacterium tuberculosis, né, que é a bactéria que causa tuberculose, já que esse diagnóstico de resistência dessa bactéria pode demorar muitos dias, então até 3 meses para o paciente ter um diagnóstico. Então, eles quiseram né, a ideia era ter esse diagnóstico de uma forma mais imediata. E qual que foi, então, a ideia deles? Caso essa bactéria, né, tivesse a resistência a antibióticos no seu cromossomo, eles desenhariam, então, um RNA guia específico para essa região. E, caso esse gene esteja presente, esse CRISPR ia fazer, né, a quebra de dupla do DNA, ia quebrar esse cromossomo. E a quebra de cromossomo, normalmente, ela libera várias coisas acontecem dentro da célula, que é um sistema de SOS, de resposta celular, porque se não tiver uma resposta rápida, aquela célula vai morrer. Então, a célula entra nesse estado de estresse. Esse estado, ele degrada esse repressor, LEX-A, e eles colocaram esse repressor na frente do LAC-Z, que vai produzir, que vai, então, na verdade, eles vão degradar o repressor, então vai liberar esse promotor, e o que vai acontecer? A X-gal, que está dentro daquele ambiente, vai se tornar azul, e eles vão ter, então, um resultado, né, colorimétrico, mostrando que, então, lá, aquela bactéria, ela tem um antibiótico, um gene de resistência a um antibiótico. Então, a ideia para tornar esse processo prático era fazer um lencinho, né, de novo, com os fagos como sistema de entrega, onde o paciente ia cuspir naquele lencinho, né, ia tossir, e aquela secreção ia entrar nesse pacotinho. Esse pacotinho, ele teria uma vesícula que você poderia quebrar, que vai conter a X-gal, e uma vez, né, que esse CRISPR está em contato com esse gene de resistência e a X-gal, caso o gene esteja presente, você teria esse resultado colorimétrico, né? É um exemplo bem simplista, assim, mas é só para demonstrar também como as diferentes possibilidades, né, de diagnóstico. E agora, indo para algumas possibilidades mais realistas, hoje a gente já tem, né, depois vou mostrar algumas empresas que usam o CRISPR-Cas como diagnóstico. E, antes da gente falar disso, uma informação importante que vocês precisam saber antes, para poder entender como eles exploraram o CRISPR para diagnóstico, é que alguns CRISPRs, algumas enzimas Cas, né, como a 12 e a 13, elas têm um efeito colateral. Então, assim que elas encontram o alvo, 100%, né, tem um pareamento de 100% com aquele alvo, e elas realizam a clivagem naquele ácido nucleico, o que vai acontecer? Esse efeito colateral. O que é isso? É uma quebra inespecífica de RNA ou DNA fita simples. Então, uma vez que ele quebra o DNA aquele alvo, o CRISPR fica meio desesperado e começa a clivar todos os DNAs ou RNAs de fita simples naquele ambiente. Então, eles pensaram, opa, então isso pode ser, né, uma boa ideia para a gente gerar um sinal. E como é que foi desenhado isso, né? Então, eles tinham a Cas12 ou a Cas13 com um CRISPR-RNA ou um RNA guia desenhado para uma região específica, né? Seja ela um gene de resistência ou algum outro vírus que você queira detectar, né? No caso, SARS-CoV-2. E você tem aquela amostra, né, do paciente que normalmente pode ser amplificada, né, para poder aumentar a quantidade e a sensibilidade da técnica. Então, uma vez que você tem esses dois componentes juntos, quando esse complexo encontra o seu alvo, esse efeito colateral vai ser então ativado
e ele vai quebrar um outro componente que está presente nesses kits, que normalmente são esses RNAs ou esses DNAs de fita simples, que tem uma fluorescência que só vai ser ativada quando esse ácido nucleico for clivado. Então, aqui, quando eles forem clivados, você vai ter um sinal de fluorescência. E aqui, só para exemplificar, né, que esses testes eles podem ser feitos no papel, né, como o teste rápido do COVID, usando o CRISPR, e como funcionaria quando você tem, quando isso não é clivado, né, então quando o resultado é negativo, você tem a primeira banda do controle, né, que vai responder a esse RNA ou DNA fita simples, que é esse daqui, que é o sinal. E quando você tem esse sinal quebrado, né, aqui nesse caso pela Cas12, essa região ela consegue se ligar na região teste. Então, você consegue diferenciar, né, por meio desse RNA ou desse DNA simples, você consegue diferenciar, né, a presença ou a ausência daquele seu alvo. E um resultado super rápido, né, que em 5 minutos você já consegue ter já um resultado visual bem significativo. Então, aqui, para vocês, se tiverem algum interesse, né, ou uma curiosidade, que já tem algumas empresas que trabalham com CRISPR para diagnóstico, inclusive a Sherlock Biosciences, eles ganharam a autorização emergencial, né, do FDA, para poder usar CRISPR para diagnóstico durante a pandemia. Então, para concluir, né, tudo isso que eu falei, espero que eu tenha conseguido convencer vocês da importância, né, da resistência bacteriana aos antimicrobianos e que é um problema de saúde pública, e também da importância, né, da pesquisa básica no desenvolvimento de novas tecnologias, né, de como a gente foi vendo o desenvolvimento e a descoberta do CRISPR, né, que até 20 anos depois foi só basicamente pesquisa básica, né, para poder virar uma ferramenta biotecnológica. Parece básico, mas eu acho importante, né, reforçar a importância, porque é muito mais fácil, né, a gente ver valor nas pesquisas aplicadas. O CRISPR-Cas9, então, vai favorecer a manutenção de bactérias sensíveis, né, que é o contrário do que acontece com o antibiótico, que favorece a manutenção das bactérias resistentes, e pode seletivamente, então, eliminar mais de 99% das bactérias resistentes. O CRISPR-Cas vai ser eficaz para reduzir a resistência bacteriana quando os genes de resistência estão em plasmídios de baixo ou alto número de cópias, e otimizações, né, podem ser necessárias para eliminar completamente esses plasmídios de toda a população. E a redução de resistência, né, pode ser atingida pelo CRISPR em bactérias clinicamente relevantes, tanto em vitro quanto em vivo, porém, né, alguns estudos ainda são necessários, né, para verificar a viabilidade clínica de tudo isso, e que os diagnósticos utilizando o CRISPR são específicos, né, eles são sensíveis, e a grande vantagem também, que eles poderiam ser utilizados no próprio local de atendimento, né, por meio daqueles papeizinhos, para poder guiar a decisão clínica e diminuir, né, a taxa de antibióticos ou a taxa do mau uso de antibióticos. E caso vocês tenham, então, alguma curiosidade, né, para poder saber mais sobre a história do CRISPR e sobre o impacto e sobre o impacto clínico dele, eu sugiro esses documentários e séries, né, para vocês assistirem. Esse está na Netflix e esse estava na Netflix, não sei se está mais, mas vale muito a pena para o fim de semana. E é isso, pessoal. Obrigada pelo espaço. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco a mensagem do CRISPR, né, do começo, e de como ele se tornou uma ferramenta biotecnológica, e da importância, né, da resistência bacteriana e de como ele pode ser uma boa ferramenta para a gente poder enfrentar isso. Então, obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Thaís, a gente muito obrigada pela palestra, primeiramente. Foi muito completa. Estou absorvendo todas as informações ainda que você passou. Uma das perguntas que a gente recebeu
foi aqui do Sávio e ele perguntou quais são as limitações que a tecnologia apresenta, como foram solucionados e como você acha você acha que existem outras técnicas mais pertinentes para a engenharia genética que o CRISPR? Bom, eu acho que o CRISPR tem algumas limitações ainda, né? Assim, que ainda impedem ele de alcançar todo o seu potencial. O off-target, eu acho que, ao meu ver, é a principal delas, né? Porque ainda não conseguimos alcançar um CRISPR que seja 100% específico para aquela região que a gente deseja, né? Então, acho que já tem tentativas, né? Tem várias Cas9, por exemplo, que são que causam menos off-targets, né? Que são mais específicas, mas ainda assim estamos no caminho. Estou confiando, assim, eu sou muito enviesada para o CRISPR, né? Porque eu acho que ele tem grandes vantagens, que é a facilidade de manipulação, é a diferença, assim, a grande possibilidade de você alcançar basicamente qualquer alvo no DNA, né? O que outras técnicas podem ser mais difíceis, podem ser mais dificultadoras de fazer. Então, ele tem uma versatilidade muito grande de possibilidade de alvo, né? De funções, assim, tanto ativação, repressão, base editor, prime editing, rebobinação homóloga. Então, você tem ali um leque muito grande, mas depende muito da seu objetivo, né? Se a gente está pensando em paciente, claro que o critério é muito mais rigoroso. Mas se a gente está pensando num laboratório, ou se a gente está pensando numa aplicação industrial em que você consiga ter algum outro controle, enfim, um off-target não seria o fim do mundo se você consegue avaliar se aquilo não impacta a sua produção, por exemplo. Então, tudo depende, assim, né, um pouco do seu objetivo. Mas eu sou fã. Tu achas que pode existir alguma outra técnica mais pertinente ou você acha que o CRISPR pode dar conta de tudo que aparecer? Eu acho que vão ter, né? Sim, eu não duvido nada que vai aparecer outras técnicas e aí, como foram técnicas derivadas disso, né? Eu acho que assim, essa corrida armamentista, né, que tem entre bactérias e fagos é muito boa para isso acontecer, né? Se a gente for pensar que às vezes um fago, por exemplo, 60%, 50% do genoma são proteínas hipotéticas que a gente não faz ideia do que está acontecendo ali. Então tem muito espaço ainda para tentar entender esses micro, né? E de repente ver o quão desses micro, porque a gente vê com biotecnologia o tanto de coisas dos fagos que a gente usa, né? Assim, P4 ligase, PNK de fosforilação, CRISPR, enzimas de restrição e por aí vai. Então, acho que tem muito ainda potencial para a gente descobrir nesses micros e, né, com potencial de se tornar outras ferramentas. Com certeza, acho que é ingênuo a gente pensar que ele vai solucionar todos os problemas, né? Mas acho que é isso, é um caminho, assim. Eu acho que o que a gente está aprendendo hoje com o CRISPR e os desenvolvimentos que a gente está tendo hoje, eles vão ser muito úteis até para para essas novas tecnologias no futuro. Tem várias otimizações do CRISPR que usaram ideias da Talem, por exemplo, né, que é uma outra ferramenta de edição, que você tem a FOC1 dividida, né, que apenas quando elas estão juntas que ocorre a clivagem. Isso também aconteceu, foi explorado para o CRISPR também. Então, acho que é uma coisa ajudando a outra, acho que está todo mundo de mão dada nessa, e as ferramentas que forem aparecendo sempre vão ter coisas boas que o CRISPR vai fazer melhor, ou uma outra coisa que uma outra ferramenta vai fazer melhor. Mas o CRISPR tem a grande vantagem, né, dessa versatilidade, do custo, do fácil desenho. Eu acho ele bem acessível para qualquer pessoa, né, do Brasil a qualquer outro país, porque não tem um custo muito alto. Então, acho que é um grande diferencial. Uma pergunta que eu estou deixando
presente em todas as palestras que a gente está fazendo. Como você vê o futuro da biologia sintética no Brasil e no mundo? Que difícil, né? Meu Deus, vou ficar divagando aqui. Eu acho que é a ferramenta, assim, é o que a gente estava... Eu vejo, como a gente estava conversando antes da gente começar a palestra, né? Eu vejo a biologia sintética como uma área que integra todas as áreas. Então, tudo é possível dentro da biologia sintética. Você não é uma área muito fechada, né? Você tem bioinformatas, você tem microbiologistas, você tem engenheiros, você tem médicos, você tem artistas, você tem comunicadores, você consegue juntar tudo dentro desse universo e a forma como ela é padronizada, né, com algumas como se diz, técnicas assim da engenharia, ela torna muito mais acessível, né? Tipo, você não precisa ter uma super formação nessa área, porque as coisas são mais padronizadas e então eu acho ela muito acessível para todo mundo. Então acho que a acessibilidade é a grande ferramenta assim da biologia sintética. Eu acho que é o futuro para tudo. Qualquer coisa que a gente pensar, eu acho que se enquadra assim. É difícil, né? Fui muito vaga na resposta, mas acho que é mais ou menos isso, assim, a minha linha de pensamento. Alguém mais tem alguma pergunta? Posso deixar Pode meu e-mail. digitar, ou pode... Posso deixar meu ou então e-mail pode ligar o também. microfone também se quiser. A nossa próxima palestra, que vai ser dia 2, também vai ser sobre CRISPR, mas dessa vez vai ser voltada para edição e produção em bacilos subtilis. Caso você queira assistir também, Thaís, você já está convidada. A gente, em nome da Simbil Brasil, gostaria muito de te agradecer pela tua presença, tua disponibilidade, pela tua boa vontade em estar aqui, ainda mais com esse fuso horário louco que está sendo Brasil-Alemanha. Espero que eu não tenha demorado muito, eu acabei de ver, né? Passei muito. É isso, muito obrigada. Relaxa, tá tudo certo, não passou nem um pouco. E a gente se vê até a próxima Simbil BR Talks. Tchau, galera. Obrigada, pessoal. Simbil BR Talks. Tchau, galera.